Olha só que peça incrível nós vamos fazer nessa aula. Eu sou a Vivi De Gaspari, bem-vinda, bem-vindo ao canal do Ateliê Vita Colorita. Eu escolhi tecidos e ferragens bem delicados e essa carteira ficou um luxo. Com alça de mão, essa parte principal cabe os celulares, sobra espaço e aqui na frente tem dois bolsinhos, um com botão e outro com zíper. E é bem tranquila de fazer. E eu já estou esperando o seu like no vídeo e o seu comentário. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Então vamos costurar. Essa peça é simples de fazer, porém a parte da frente, pelo fato de ter um bolso, será construída parte por parte. Eu vou passar as medidas de todas as partes da carteira, mas eu preparei um molde para quem faz parte da minha lista VIP do Telegram, que é o canal do Telegram. E no arquivo de molde tem também a listinha de medidas para corte de cada parte bem especificadinho. Vamos começar pela parte do corpo, que é essa parte que tem o molde. Então você vai cortar uma vez no tecido principal e aqui ele já está estruturado numa manta R2. Eu coloquei também uma camadinha de TNT 80 gramas por trás, porque eu gosto de deixar a peça mais firme. Você faz o seu matelassê ou o quilting que você preferir e duas vezes no tecido de forro. Então essas três partes têm 23 de largura por 15 de altura. E aqui você faz um arredondamento na parte de baixo. Por que eu cortei o molde apenas uma vez no tecido principal? Porque aquela é a parte das costas. Essa parte, que é a parte da frente, nós vamos fazer a montagem por etapas por causa do bolso. E somente depois nós vamos cortar no molde. Então aqui para a parte da frente nós vamos ter vários cortes. Primeiro de tudo você vai cortar uma manta que vai ser a base da nossa costura. E essa manta vai ser na medida de 25 por 17. Aqui eu estou fazendo a composição com dois tecidos. Então para a parte do bolsinho eu escolhi esse estampado floral, que eu vou chamar aqui de tecido principal do bolso. E eu escolhi esse tecido blend, que é um tecido bem bonito também. E esse corte aqui vai ser o fundo do bolso e também vai compor o corpo dessa carteira. Essas medidas que eu vou passar de corte para compor a parte da frente da carteira e o bolso, elas estão todas com uma certa folga para a gente poder alinhar e refilar conforme necessário. Então essa parte principal, que vai ser a parte central, ela tem 15 de largura por 16 de altura. Em seguida nós temos esses dois outros cortes que vão compor aqui, unir pelas laterais dessa parte central. Então essa parte tem 6 de largura por 16 de altura. Você vai fazer dois cortes. Para o bolso eu tenho então a parte da frente dele com as medidas de 15 por 9 de altura. Uma vez no meu tecido principal e uma vez no forro. E a outra parte do bolso, que é a parte do fundo, que também vai compor o segundo bolsinho, ela tem duas medidas diferentes. Então o tecido principal tem 15 por 13,5 de altura e o tecido de forro tem 15 por 10 de altura. É importante que no tecido principal dos bolsinhos você coloque alguma estrutura nele. Então aqui eu estou estruturando com uma entretela de tecido colante. Dê preferência para usar uma estrutura fininha para não criar volume. Para o bolso frontal nós vamos precisar ainda de um pedaço de zíper número 5. Aqui tem aproximadamente 21 centímetros. É importante que ele seja maior do que a largura do bolso. E vamos precisar também de zíper para a parte principal da carteira. Corte também com sobra em relação à largura da carteira. E claro, vamos precisar dos cursores e vamos precisar também de um botãozinho. Eu optei pelo botão de imã com rebite nas duas partes do botão. Esse aqui é o número 14, aquele menorzinho. Além disso, eu vou fazer uma alcinha de mão. Então eu cortei uma faixa de 6 centímetros de largura por 45 centímetros de comprimento. Aqui eu já fiz a dobra, então eu vou fazer uma dobra ao meio, vincar a ferro, abrir e depois levar as extremidades para o centro, fazendo a dobra como se fosse um viés. Passo bem a ferro e aqui a gente já vai começar passando a costura para deixar essa parte da alça preparada. Aqui eu vou passar a costurinha primeiro para fechar essa parte que está aberto, bem na bordinha, e depois eu vou passar também desse outro lado para ficar bem harmonioso com duas costuras.
Desta forma, eu já vou dobrar essa alcinha no meio, encontrar ponta com ponta e passar uma costurinha de segurança prendendo as duas pontas. Nós vamos fazer agora a montagem da parte da frente com os bolsos. A primeira coisa que eu vou fazer é encontrar o meio aqui da manta na parte da largura, então embaixo e em cima eu faço um pique. Vou pegar o tecido de base e eu também fiz um pique no meio, tanto aqui embaixo quanto aqui em cima. A parte de 15, que é a largura. Eu vou posicionar aqui sobre a manta, pique com pique, você vai ver que tem sobra de manta, então eu posso deixar a sobrinha tanto embaixo como em cima, porém alinhando com o pique. E essa parte eu vou passar a ferro para colar na manta. Eu indico que você proteja com papel, para que essa parte de manta não grude no seu ferro. Com o tecido coladinho, é importante que você faça um quilting ou um matelassé para prender esse tecido. Fiz as minhas costuras, vou deixar essa parte de lado por enquanto e vou preparar o bolso. Eu vou começar com essa parte frontal do bolso, que é essa menorzinha, onde tanto o tecido principal quanto o forro tem as mesmas medidas. Pego o tecido principal, posiciono aqui o zíper direito com direito, deixo folga dos dois lados e vou passar aqui uma costurinha de segurança para prender o zíper. Costurinha de segurança passada, eu vou então pegar o forro. Este meu tecido ele é igual dos dois lados, mas eu vou posicionar o tecido de forro direito com o tecido principal, bem alinhadinho, e agora eu vou passar uma costura definitiva, que tanto pode ser usando o calcador comum da máquina, encostando o calcador aqui na cremalheira do zíper, ou você pode utilizar o seu calcador para zíper. Eu gosto de usar o calcador estreito com furo central. Ele aproxima a costura um pouco mais da cremalheira do zíper, porém não fica tão pertinho. Costura definitiva passada. Então agora eu vou abrir, colocar avesso com avesso, esticar bem direitinho e vou rebater essa costura com um pesponto de acabamento. Olha, passei o pesponto e já aproveitei para passar uma costurinha aqui embaixo, prendendo junto com o forro. Então agora a outra parte do bolso, essa parte principal eu vou posicionar aqui então direito com direito e passar a costurinha de segurança, como eu já fiz do outro lado. Com a costura passada, então aqui desse outro lado, no avesso do zíper, eu venho direito do forro com direito do forro. Vou alinhar bem direitinho, vou passar a costura definitiva, encostando o calcador na cremalheira do zíper. Com essa costura passada, eu vou virar aqui para o lado desse tecido maior e eu vou trazer ele para baixo para poder rebater. Somente o tecido principal, eu não vou trazer o forro aqui para rebater junto. E vou passar a costura aqui. Pronto, costura passada. Por que eu não trouxe o forro para cá para rebater junto? Porque a posição do forro é exatamente essa, junto aqui desse lado. E por isso que ele tinha um tamanho menor. Então agora, esta parte aqui, nós vamos dobrar dessa forma. E aqui nessa parte superior é onde eu vou colocar o botão. Essa parte aqui tem que ter espaço para o botão. Lembre-se que as medidas que eu passei são medidas com folga, então a gente vai sim refilar. Essa parte aqui do tecido eu quero que fique com 1,5 cm para que possa caber o botão com tranquilidade. Então eu tracei aqui 1,5 para saber a posição da minha dobra. Então, feita essa dobra, eu vou verificar aqui embaixo. A minha medida, ela bateu certinho, porque eu calculei conforme o calcador que eu usei aqui. Então, se a costura do seu zíper ficar mais próxima ou mais distante da cremalheira, vai interferir nesse tamanho final. E aí você pode refilar, deixando aqui alinhado com a menor parte que você tiver. Para que essa dobra fique no lugar, eu vou passar mais um pesponto de acabamento agora na parte superior. Então agora eu preciso colocar o cursor, só que antes de colocar o cursor, eu vou marcar a parte que eu vou refilar. Como eu não quero refilar o zíper já, eu vou apenas riscar e vou deixar esse bolso com a largura de 14 centímetros. Agora sim, com a marcação de onde eu vou refilar, eu vou colocar o cursor no zíper. Cursor colocado, eu posso passar uma costurinha de segurança para dentro do alinhamento de onde eu vou refilar e aqui embaixo também. E já vou refilar esse excesso. Bolso pronto e refilado, então agora é hora de costurá-lo aqui na parte do corpo. Aqui eu já marquei o meio do meu bolso, então eu vou alinhar meio com meio,
aqui na parte de baixo e você vai ver que vai ter uma sobrinha de cada lado. Eu vou prender esse bolso com uma costurinha de segurança na lateral, no fundo e na lateral. Aqui eu já fiz a marcação no centro, que vai ser a posição do botão. Eu vou fazer a abertura com o agulhão e vou fixar esse botão. Aqui eu já vou fazer a abertura tudo junto, o bolso e essa parte também, que é onde vai a outra parte do botão. Com os furos feitos, a parte fêmea, que é a parte mais gordinha, ela vai aqui no corpo. Aqui por trás eu vou colocar o rebite. E a parte macho do botão vai aqui por dentro do bolso. E o rebite de acabamento fica aqui por fora. Então é só apertar no balancinho com a matriz apropriada. Botão fixado, vamos costurar agora a última etapa da frente para poder cortar no molde. Com essas laterais eu vou posicionar direito com direito, alinhando com o bolso e não com o tecido de baixo que está com folga. O bolso já está na medida correta, então eu vou alinhar com ele. E vou passar essa costura com um pé de máquina, margem de meio centímetro, alinhando o calcador aqui na parte da lateral e não dessa sobrinha de tecido que está embaixo. Assim. Aqui desse lado eu vou fazer exatamente da mesma forma. Agora eu vou no ferro, proteger aqui com o papel e passar essas duas laterais que não estão coladas na manta. Agora sim, nós vamos traçar o molde. Você se lembra que nós marcamos o meio aqui? Eu posso marcar o meio do meu molde, vou posicionar meio com meio, eu vou alinhar o molde aqui embaixo com o bolso e vou traçar o restante do contorno. Aqui eu ainda vou colocar um TNT 80 gramas na parte de trás da manta, é opcional. E depois que eu colar o TNT, eu vou passar a costurinha de segurança para dentro do risco do molde. E fica assim, estamos com a parte da frente pronta. Agora eu só vou costurar com uma costurinha de segurança a alça de mão. Eu vou colocar a uns 2 centímetros para baixo e prender com a costurinha de segurança. Assim. Agora vamos costurar o zíper. Pego uma das partes principais e um forro. Eu vou começar costurando aqui na parte principal, direito com direito, vou deixar sobra dos dois lados. Vou fazer apenas uma costurinha de segurança. Aqui eu vou utilizar novamente o calcador estreito com furo central, que é o que eu já mostrei. Dessa forma. Então eu venho agora aqui por cima, com o tecido de forro, direito com a parte principal, alinho bem certinho e vou passar a costura definitiva, encostando o calcador na cremalheira do zíper. Vou abrir, desvirar, colocar avesso com avesso e rebater a costura aqui com um pesponto de acabamento. Assim. Agora eu vou fazer a costura do zíper na parte das costas do mesmo jeitinho que eu fiz aqui. Olha, ficou assim, cada parte com o seu forro. Então agora nós vamos colocar o cursor no zíper. Trago o cursor aqui no meio e agora eu vou posicionar parte principal com parte principal e forro com forro. Vou alinhar bem certinho aqui no zíper e venho alinhando borda com borda e vou prender tudo. Eu vou fazer a costura em toda a volta, deixando uma abertura aqui embaixo no forro para desvirar. E aqui eu vou te dar uma dica de costura para que os cantinhos do zíper fiquem mais bem acabados. A gente sempre vai costurar do tecido em direção ao zíper. E eu não vou passar a costura por cima do dentinho do zíper, eu vou parar bem aqui, rente ao dentinho. Nas outras partes a mesma coisa, então eu venho com a costura e paro, eu vou costurar sobre o zíper essa borda de tecido, mas antes de chegar no dentinho eu paro. E dessa forma eu vou completar a costura em todas as partes, deixando a abertura aqui embaixo. Olha aí, o dentinho do zíper não fica costurado. Com essa técnica de costura nesses cantinhos do zíper, a gente não pode cortar o zíper rente, porque corre o risco de escapar para fora. Então a gente vai deixar sobra de zíper, aqui tá muito grande, eu vou cortar um pouco. Aqui nas partes arredondadas a gente pode tirar um pouquinho o excesso de tecido para fazer a curva mais bem definida. E agora nós podemos desvirar. Vou abrir o zíper. Depois de desvirar e empurrar bem as costuras, a gente só precisa fechar a abertura, colocando as bordinhas para dentro e passando uma costurinha bem na bordinha. Assim, agora é só colocar o forro para dentro e passar a ferro para desamassar.
E olha só como que fica lindo esse cantinho, com as duas partes do zíper bem encontradinhas. Se você gostou dessa aula, não vá embora sem deixar o seu comentário e o joinha no vídeo. Aproveite para me acompanhar lá no Instagram e se você fizer essa peça, me marque que eu vou adorar ver o seu trabalho. E vem para minha lista VIP do Telegram, às vezes rolam uns presentinhos exclusivos para vocês e sempre tem coisa boa. Um beijo e até a próxima, se Deus quiser!